dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar, amados, sobre o mestre. Mestre em grego se chama didasco. Mestre é aquele que tem a responsabilidade e o dever de ensinar. É aquele que precisa orientar e trazer conhecimento, aprofundamento, raízes. Neste sábado agora, um cliente nosso vai receber um serviço, né? Nós passamos aí o fim de semana com uma ventania quase que no estado de São Paulo inteiro, né? E nós achamos que foi só lá, né, onde nós estávamos, mas não, foi em vários lugares. E um cliente nosso lá de São Vicente teve uma árvore, né, arrancada. E um exemplo que eu gosto de dar, e eu sempre falo aos irmãos nos discipulados que nós fazemos, é que a árvore, quando ela é arrancada, o princípio da queda dela é a raiz curta. Por ter pouca raiz, por ter muito pouco raiz, ela facilmente é arrancada. Sim, o vento foi forte. Sim, o vento foi forte. Mas árvores maiores do que ela não caíram. O problema é que, amados, o que sustenta uma árvore é a raiz em todo o aspecto. Contra tempestades, ventanias, sim. Contra seca, pode ficar 60 dias sem chover. Uma árvore que tem raízes profundas consegue buscar água em lugares muito profundos. Então, mesmo que fique 60 dias sem cair uma gota d'água no solo, ela não sofre. É muito comum você ver, depois de 15, 20 dias, sem chuva nenhuma, você olhar a pastagem e você vê ela amarelada, seca, não verdinha. Por quê? Porque o pasto, a braquiária, a grama, ela tem uma raiz muito curta. Então, naquela camada ali, se ficar 10 dias sem chover, ela resseca. E como a raiz dela é muito curta, ela sofre muito. É imediato o sofrimento. São 10 dias sem chuva, ela não é capaz de suportar. A raiz é aquela que traz o nutriente, traz a água e também sustenta a árvore. Quanto mais profunda for a raiz, quanto maior for a raiz, mais sustentação você tem, né, dando o exemplo da árvore. E tem um ponto interessante, é claro que isso não acontece e funciona para todas as espécies, mas a grande maioria das espécies que nós temos na nossa região, Mata Atlântica, quando você olhar uma árvore, grande, pequena, média, a raiz dela é proporcionalmente do mesmo tamanho dos galhos e do dossel, das copas dela. Então, se você olhar uma árvore que tem um diâmetro de 10 metros, a raiz normalmente acompanha aquilo. E aí é muito interessante, como neste caso, né, eu tenho várias fotos ali que foi me enviado. Você vê uma árvore grande, uma árvore com um tamanho médio, né, mas grande no sentido de não é um arbusto, uma árvore de aproximadamente 7, 8 metros de altura, né, e a raiz muito curta, muito pequena, facilmente é arrancada. A raiz, amados, é o conhecimento. E esse é o propósito e o objetivo deste ministério, trazer conhecimento. O objetivo do profeta é trazer a mensagem, o direcionamento, a correção muitas vezes que Deus precisa trazer para o seu povo, porque o povo está se perdendo, ou o povo está se esquecendo de algo, ou o povo precisa de uma mensagem para se prevenir de algo. O evangelista é aquele que leva a mensagem do Senhor, falando da cruz, falando do arrependimento e ministrando para que o Espírito Santo convença os homens ao arrependimento. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. E uma coisa muito interessante, nós falamos, né, quando estávamos ministrando sobre os pastores, que todo pastor deve ser também um mestre. Mas nem todo mestre é um pastor. Existe uma diferença quanto a isso. Por quê? Porque existem muitos mestres, conhecedores da palavra, ensinadores que não são pastores. Não são pastores. A Bíblia nos mostra isso. Mas a Bíblia também ensina que todo pastor, por consequência natural, é um mestre. Tem que ser um mestre.
tem que conhecer a palavra. Como nós vamos cuidar, como nós vamos discipular uma ovelha sem conhecer a palavra de Deus? É impossível. Porém, o trato, o cuidado, a sensibilidade que um pastor tem para cuidar, nem sempre é visível e notório a um mestre. Nem sempre é visível e notório àquele que ensina a palavra. Vamos aos textos, amados. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 15. João 15. E nós vamos ver, em primeiro lugar, o efeito e a importância, porque algumas pessoas não dão o crédito necessário, amados, ao conhecimento da palavra. João capítulo 15, versículo 3, nós vamos entender um ponto importante que Jesus fala aqui. Ele fala assim, vós, falando aos discípulos, vós já estáis limpos, pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Amados, eu já dei esse exemplo aos irmãos. Quando você chega na sua casa, depois de um dia cansativo de trabalho, ou fez alguma atividade, ou fez alguma coisa, e você chega em casa, você tem consciência que você está sujo. Você precisa tomar um banho. Você tem consciência, ok? Mas só pelo fato de você ter consciência, pela conclusão de você falar assim, bom, preciso tomar um banho, isso não faz de você uma pessoa limpa. Você precisa agir, você precisa ir ao banheiro, ligar o chuveiro, se esfregar, passar sabão, né, e fazer todo o passo a passo, aí sim você vai se sentir limpo. As pessoas, eu já fui questionado algumas vezes quanto a isso, de que por que às vezes a gente tem a sensação de que Deus não nos perdoou? Como assim? Eu fiz algo de errado, eu pequei, mas eu fui lá no meu quarto, fechei a porta do meu quarto, dobrei o meu joelho, orei e pedi perdão ao Senhor. Mas eu tenho a sensação de que não fui perdoado. Por que acontece isso? Será que Deus não me perdoou? Sim, amados, Ele perdoa. Se você for 200 vezes lá no quarto, no mesmo dia, Ele vai te perdoar as 200 vezes. Desde que você esteja realmente falando de verdade. Mas isto, amados, reconhecer que você está errado, é a consciência de que você está sujo e precisa tomar banho. Isso é ótimo. Tem gente que fala assim, não, eu não estou sujo não, você está sentindo o cheiro. Mas ele acha que ele não está sujo. Todo mundo em volta percebe. Mas ele fala, não, eu não preciso tomar banho. Normalmente acontece isso com as crianças, né? Aí você precisa, né, intervir. Mas olha que interessante. Amados, quando acontece esse tipo de situação, não é porque você pediu perdão a Deus que você está santificado, você está perdoado. Você precisa se limpar. É por isso que a sensação que nós sentimos quando termina um culto, quando nós, por exemplo, o tempo que nós passamos lá, né, esse feriado na chácara ali, com os irmãos, falando da palavra, qual é a sensação? É a mesma sensação de quando você sai do banho, de leveza. Você sai com a sua fé renovada, você sai convicto, você sai renovado. É assim que a gente sai de um banho. Isso só acontece porque você está tendo um contato com a palavra. Quem perdoa você é o sangue de Cristo. Mas o que vai santificar você, o que vai lavar você é a palavra. Por isso, normalmente, eu recomendo às pessoas fazer o quê? Olha, você foi lá, orou, pediu perdão, amém. Mas tenha um tempo de comunhão com a palavra. Leia. Pegue um texto, medita nela, o Senhor vai falar com você, é diferente. Então, amados, não adianta só termos a consciência que cometemos um erro e pedir perdão. Nós precisamos nos lavar. E a palavra é a maior ferramenta de santificação que existe disponível a nós. Muitas vezes as pessoas pensam que o único processo de santificação que existe é o jejum, é a oração. Amados, o que Jesus declara aqui, o que lava o homem é a palavra. E o que o mestre faz? O mestre ensina exatamente a você compreender e entender os propósitos da palavra do Senhor. Quais são os caminhos? O que nós estamos fazendo aqui, esse estudo que nós estamos fazendo é para compreender as funções, os ministérios, o que é ser um pastor. E, amados, eu recomendo, nós estávamos ali na véspera de feriado, né? E nem todos estiveram presentes, mas assim, assistam no YouTube, lá no canal,
Porque é importantíssimo compreender a função e a responsabilidade do pastor. E aqui, amados, ele vem dizer então que a palavra é o que limpa o homem. Por isso é necessário compreender e entender ela, estudar e saber quais são os propósitos. Aqui em João, vamos no capítulo 17, nós estamos no capítulo 15, avance até o capítulo 17, amados. 17, corroborando aquilo que nós estamos falando aqui. Olha o que diz: santifica-os na verdade. Jesus está falando acerca dos seus discípulos. A tua palavra é a verdade. O que santifica o homem é a verdade. Ou, o que santifica o homem é a palavra. É o que limpa o homem. Então não adianta, amados, preste atenção nisso. Preste atenção nessas conexões que ele está fazendo. O que é a palavra? A verdade. O que limpa o homem? A palavra. A verdade. Cristo é o que limpa o homem. É o que verdadeiramente santifica o homem. E se o homem está santificado, ele tem comunhão com Deus. Se ele não é santificado, se o homem não está purificado, não tem comunhão com Deus. É um dos textos que nós vamos ler hoje. Mas você entende porque ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque muitos crentes estão há anos e anos na igreja, não estão libertos de vícios. Vícios, amados. Eu conheço cristão que está quase todo domingo numa igreja, mas não conseguiu deixar o cigarro. E nós estávamos essa semana, né? Rodrigo está aqui para testemunhar junto comigo, de um irmão que aceitou Jesus sábado, e nós fomos fazer um estudo com ele na terça-feira, que nós fazemos toda terça, e ele falou: não, já não estou mais fumando. E eu conheço irmãos que estão há 10 anos dentro da igreja, mas não deixou o cigarro. Porque ainda não, e amados, não se importa em conhecer a palavra. Não se importa em ter esta comunhão com a palavra. Não pode se santificar. E se não tem contato com a palavra, você não vai ser liberto. Não vai ser liberto, vai continuar escravo não só dos vícios. Às vezes a gente dá um exemplo e nós temos o hábito de ouvir um exemplo e se prender ao exemplo. Mas liberto de tudo, da cegueira espiritual. Liberto, amados, da cegueira do que está acontecendo à nossa volta, que o tempo está se encurtando e as prioridades precisam ser muito claras para nós. Quais são as nossas prioridades? E ele está dizendo que o que santifica o homem é a verdade, o que santifica o homem é a palavra, é o que limpa o homem. Ponto. Ainda aqui em João, amados, agora eu quero que os irmãos vão lá até o capítulo 8 de João, para fechar esse primeiro ponto que eu queria deixar aos irmãos, nesse texto que eu citei, né? João 8, só que nós vamos ler o versículo 31 e o versículo 32. O 32 é conhecido, mas o 31 é importante também. Olha como a libertação, a escravidão da ignorância e a libertação, o enxergar dessa cegueira é necessário, por quê? Olha o que diz o versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Percebe que é ponto e vírgula do 31 por 32? A gente só leu 32, mas na verdade o 32 é uma complementação do 31. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo aqui, amados? Que se você, se nós tivermos comunhão, que é isso que nós estamos fazendo toda quinta-feira, se nós tivermos comunhão com a palavra, se nós verdadeiramente dermos o valor que é necessário a ela, se nós estivermos aqui, amados, sempre buscando conhecer e aprender, é uma marca dos discípulos do Senhor isto. Ele fala assim, olha, no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, a parte B, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Existem algumas marcas que evidenciam que nós somos discípulos do Senhor.
Uma delas que Jesus nos ensina, Paulo também vem afirmar sobre isso, que se nós amarmos uns aos outros, nisto sereis conhecidos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Uma das marcas dos discípulos do Senhor é o amor entre eles. O amor entre nós, amados, o respeito, a preocupação em ajudar um ao outro, em perdoar, em ajudar, em socorrer. Isto é uma marca, isso é uma evidência de que nós somos discípulos do Senhor. Aqui, uma outra evidência dos discípulos do Senhor são aqueles que conhecem a palavra. E é por conhecer a palavra que nós conhecemos, então, a verdade. E a verdade nos liberta. E o povo de Deus, como diz Oséias 4:6, ele foi, é e vai continuar sendo destruído por falta de conhecimento. Todos os ministérios são importantes, assim como o de mestre também. Então, aprender a palavra, compreender a palavra, entender os propósitos do Senhor é fundamental. Literalmente, são os fundamentos, é a base, é a sustentação de toda a obra. Se nós não nos importarmos, amados, e isso é muito comum. Eu posso relatar aos irmãos, é óbvio que eu não posso dar nomes aqui, não congrega conosco, mas tive a oportunidade de conhecer pessoas que declaradamente, todos os cultos estão na igreja, faz parte do grupo de louvor, mas declaradamente diz isso. Eu já ouvi, não foi uma nem duas vezes, não tem interesse em conhecer muito a palavra de Deus. Não tem, amados. Fala isso. Por quê? Porque tem medo de aprender coisas e ter que deixar. Então ele se esconde atrás de um engano, achando que, olha, enquanto eu estiver na ignorância, Deus não vai me cobrar isso. Tolo. Vai lá ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, tá bom? Ele fala assim: aqueles que não tiveram interesse, ou seja, tiveram oportunidade, mas não tiveram interesse de conhecer o Senhor, Deus os entregou a sentimentos terríveis e perversos, amados. E quando você começa a ler aquilo, olha, é arrepiante. É terrível. É muito ruim. Versículo 28 de Romanos capítulo 1 diz assim, só para os irmãos entenderem. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, tinham oportunidade, mas fugiram desta oportunidade, assim Deus os entregou a sentimentos perversos, para fazerem coisas que não convêm. Mas e quando eu leio isso daqui, dando esse exemplo a essas pessoas que eu conheci, eu vejo muitos desses sentimentos no dia a dia, na vida dessas pessoas. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, aí até o 32. 28 ao 32. Pessoas que têm oportunidade, mas não querem conhecer a Deus. Amados, é o conhecimento da verdade que liberta o homem. O ministério de mestre existe para ensinar, para fazer com que a minha raiz ela esteja cada vez mais profunda. Por quê? Quanto mais profundo for a minha raiz, mais tempo eu suporto a seca. Quanto mais profundo for a raiz, mais tempo, amados, eu posso suportar provações, tribulações, ventanias, tempestades. Quanto mais profunda for a raiz, mais eu consigo, amados, suportar a solidão. É por isso que a palavra vem nos ensinar exatamente sobre isso, amados. Olha, sabe quem quem foi o homem que trouxe a lei, os 613 mandamentos ao povo de Deus? Moisés. Sabe quem eram aqueles que conheciam profundamente a lei naquele tempo? Não eram todos. Apesar de ser uma recomendação, apesar de ser mandamento, nem todos ainda entendiam e compreendiam. Mas aquele que trouxe a lei, que trouxe os preceitos, ele era um homem que suportava coisas, amados, que talvez nós não suportaríamos. Talvez pastores do século 21, que são pastores muito bons, pastores que são referência para nós, talvez não suportariam tudo que Moisés passou. Mas o que ele fez foi se abrigar, amados, a tudo aquilo que ele conhecia a respeito de Deus. Todo o conhecimento que ele tinha, toda a Bíblia
ensina que nós temos que ser experimentados na palavra. A Bíblia, ela não tem efeito somente em você saber o que significa que está escrito ali. Você lê, escuta uma ministração e você entende, então é isso que significa? Sim, ela não tem efeito nenhum, é um remédio na sua boca, é um remédio na sua língua, é amargo. Ela só tem efeito quando você engole, quando você começa a praticar. Quando você põe em prática, as coisas mudam. O efeito da palavra é diferente. Então, só saber não tem importância. Não tem efeito nas nossas vidas. O que transforma as nossas vidas é pôr em prática aquilo que aprendemos. Mas eu vou fazer a menção daquilo que o profeta diz. Como as pessoas vão crer se ninguém pregar? Como vão pregar se ninguém for enviado? Amados, quando nós falamos sobre isso, estávamos falando sobre os evangelistas, mas como eles vão anunciar se ninguém pregar, se ninguém ensinar eles? Nós precisamos ir para ensinar. A Bíblia nos ensina, amados, exatamente a importância disso. Lá no final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, o versículo 19 e o versículo 20, é bem conhecido esse texto, diz que o Senhor chega para os seus discípulos e fala assim, ide e pregai o Evangelho. O 19 é uma representação da evangelização. Vá pelo mundo inteiro falando da cruz, falando da ressurreição, falando do que vocês viram, falando daquilo que vocês testemunharam. Corra o mundo inteiro fazendo isso. Mas o versículo 20 ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Não é só ir e falar, Jesus te ama, Ele morreu por você, como se isso fosse pouco. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas não é só isso, amados. Está cheio de crente vivendo o Evangelho de Jesus te ama. E só sabe disso. E quando vai falar da palavra para alguém, fala assim, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida. Ele fala assim, tudo bem, mas eu estou passando por isso e por isso, o que eu devo fazer? Não, mas Ele te ama. Ele pode mudar a sua vida, tudo bem, eu sei que Ele me ama, mas como? Lembra do eunuco? O eunuco já tinha um apreço por Deus. Ele já olhava para Deus diferente. O Senhor já chamava a atenção dele. Ele foi para Jerusalém para adorar. E ele era um homem estrangeiro. Ele não foi criado aos pés da lei de Moisés. Havia algo queimando no coração dele a respeito do Senhor. Mas o que ele era? Um homem que precisava compreender. Ele lia e não entendia. Ele lia e não entendia. Ele amava Cristo, amou a ressurreição, reconhecia Ele, e lendo um texto de Isaías que falava sobre Cristo, ele não entendia. Então teve que ser enviado alguém para ensiná-lo. Eu já falei isso aos irmãos, né? Qual a diferença de você caminhar sozinho e de você ter um mestre sobre a sua vida para te ensinar? Ganhamos muito tempo. Pedro, um homem que no momento que ele conhece Jesus, o nível de conhecimento dele, comparado ao nível de conhecimento de Saulo, quando conheceu o Senhor lá em Atos 9, nem se compara, amados. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, era um homem que entendia a lei de frente para trás, defensor e dava a sua vida por isso. Diferente de Pedro, que também era um judeu, mas era um judeu que já vivia numa região, que era uma região onde dificilmente você achava judeus que seguiam a lei mesmo, judeus ortodoxos, como nós chamamos hoje. Ali já era um lugar onde você tinha, por exemplo, Gadar, do outro lado ali do Mar da Galileia, você tinha Gadar, que era um lugar onde, era dentro de Israel, se criavam porcos. Então já tinha gente ali que eram os judeus meia boca, vamos chamar assim. E ele já foi criado num meio como esse. Ele não foi criado em Jerusalém. O Pedro não era um judeu que entendia em profundo tudo, as promessas, aquilo que Isaías falou a respeito do Messias. Não, diferente de Paulo. Ainda chamando Saulo, quando ele conhece o Senhor, o nível de conhecimento dele da lei mosaica é incomparável, amados, perto de Pedro. Então, teoricamente, o que nós achamos? Bom, Paulo, ao se converter, ele vai ser um aluno que vai desenvolver muito rápido. Rapidamente ele vai estar anunciando o Evangelho, porque é só fazer uma conexão.
de Cristo e o Velho Testamento, e tudo vai se esclarecer na cabeça dele, e ele automaticamente vai começar a anunciar o Evangelho. Já Pedro vai ter que ser ensinado do berço. Quer ver um exemplo, amados? Pedro não seguiu o costume tão rotineiro, assim como os discípulos, que os judeus de Jerusalém ortodoxos seguiam, que era o simples ato de lavar as mãos. Não era da lei, mas era um costume. Os costumes ele não seguia todos. Mas Pedro, depois de 3 anos e meio, Pedro estava, como diz Atos 3, 4, pregando com toda a autoridade. Depois de 3 anos e meio, quando ele conheceu a Cristo, ele já estava pronto, com o Espírito Santo, conhecimento da palavra, e cheio de ousadia e pregando o Evangelho. 3 anos e meio depois. Saulo, que quando conheceu a Cristo, já tinha muito mais estrutura que Pedro quando conheceu, no dia seguinte ele não estava pregando o Evangelho. Ele vai para Jerusalém, lá ele sofre uma rejeição, e ele vai para Tarso, cidade natal. E lá ele fica, amados, por quase 14 anos. Só depois de 14 anos, ele começa a pregar a palavra. A diferença destes dois é que um teve um mestre, que ensinou ele, que falou não, que corrigiu o tempo todo, que via ele abatido, triste, falou, por que você está triste? Aconteceu isso. Não, mas por que você fez isso? A culpa não é dela, a culpa é sua. Você não pode agir assim. O tempo todo tinha um mestre, um ensinador, um professor do lado dele ensinando. Por isso que 3 anos e meio depois ele estava fazendo a obra. E mesmo Paulo, cercado de tamanho conhecimento e intimidade com a lei de Moisés, levou tanto tempo. Por quê? Porque ele mesmo declara em Gálatas que ele não aprendeu de homem algum. Ele aprendeu tudo sozinho, porque ele sofreu uma rejeição dos próprios discípulos, dos apóstolos. E ele teve que aprender tudo sozinho. Por isso que o tempo dele foi muito maior. Mas a dedicação e o empenho dele não fez ele parar. Ele continuou. E o Senhor usou ele poderosamente. Mas demorou muito tempo, amados, até isso acontecer. Porque faltou o quê? Um mestre para ensiná-lo, para corrigir, para chamar. Então, esta função, este ministério, ele existe para ensinar o povo aquilo que é necessário, é estender as suas raízes. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Talvez nós já lemos esse texto aqui nos nossos estudos, mas talvez você não reparou isso. Efésios capítulo 4, versículo 11. Perceba algo aqui. Ele fala assim, e o Senhor, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, falando sobre os ministérios, e outro para profetas, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores. Percebe que pastor e doutor estão junto? Ele não separa? Porque todo pastor é um mestre, mas não necessariamente todo mestre é um pastor. Ele junta esses 2 ministérios, porque é fundamental no ato de você cuidar das ovelhas, você está exatamente ensinando também elas. Agora vamos avançar até 1 Timóteo, capítulo 3. Vou ter que trocar de Bíblia, porque essa Bíblia está começando a sair muita. Estava saindo uma capinha, uma folha, agora está saindo várias já. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Olha só. Convém, pois, que, só para relembrar os irmãos, bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa na Bíblia. Quando você vê presbítero, quando você vê pastor, quando você vê bispo, é a mesma coisa. Então, ele diz assim no versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Convém, pois, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto, preparado para ensinar. Tem que saber ensinar. Tem que saber ensinar, senão não é pastor. Todo pastor é um mestre, é um ensinador, é um professor. Mas nem todo mestre, nem todo conhecedor, nem todo aquele que vai ensinar é um pastor. Então, amados, é necessário entender essas separações muito claras dos ministérios. E nós não devemos seguir o curso daquilo que a maior parte das nossas igrejas faz. Todo mundo vira pastor.
E você vê pastores que são mestres. Eu conheço, amados, pastores que são mestres na palavra. Mestres. Mas quando você vê a função dele, e ele exercendo a função de pastor, você fala, Senhor, ele é um mestre. Existem pastores que são mestres também. Homens que dedicam a sua vida, que cuidam das ovelhas, que amados, se dispõem até dos seus recursos para ajudar o povo. Homens que, quando começaram o seu ministério, eram ricos e terminaram, amados, não digo na pobreza, mas terminaram muito diferente da vida de luxo e de conforto que ele tinha. Porque ao longo dos anos ele foi dando tudo pelas igrejas. Não foi para obra não foi para construir prédio não, foi pelo povo também. E é muito normal você ver dentro do rebanho pessoas falando assim, olha, o pastor me ajudou, olha, na verdade, a laje da minha casa, quem pagou o concreto foi ele. Olha, fez isso. É um pastor e é um mestre também. É um ensinador. Todo pastor precisa ser um mestre. Precisa saber ensinar. Faz parte da sua função. Porque cuidar e ensinar caminham juntos. Você não consegue cuidar dos seus filhos sem ensinar eles também. Cuidar é ensinar também, é discipular, é criar o caminho, é mostrar ao que ele deve fazer e para onde ele deve ir. Amém? Vamos voltar um pouquinho em Atos. Hoje nós vamos ler bastante versículos, amados. Atos capítulo 11. E esse texto ele é muito bom para mostrar como é a diferença e como funciona os ministérios dentro da igreja. Atos capítulo 11. A partir do versículo 19. Vamos ler do 19 ao 21. Olha só. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente os judeus. E havia entre eles alguns varões, chiprios e sirineus, os quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Vamos entender o que está acontecendo aqui, amados. Antioquia é a primeira igreja gentílica. É a primeira igreja fora de Israel. Foi a primeira igreja, o primeiro lugar. Então o povo estava ali, tudo em Jerusalém, em Israel. Aí Estevão é apedrejado e morto. Muitas pessoas começam a fugir, como o texto diz aqui. E eles foram para Antioquia. E lá eles começaram a falar da palavra e evangelizar o povo. E o povo começou a se converter. O que é isto? Evangelização. Então tá bom, evangelizamos, as pessoas se arrependeram, se converteram, foram batizadas. E o que nós fazemos? É o que Jesus diz lá em 28:19 de Mateus. Nós fomos, pregamos e as pessoas se converteram. Acabou aí? Não. Olha o versículo 22. Agora muda a estratégia. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então a igreja em Jerusalém ficou sabendo, olha, tem um povo lá que aceitou Jesus, lá em Antioquia. É mesmo? É. O que a igreja faz? A Bíblia diz aqui que ele envia, então quem? Barnabé e a Antioquia. Até Antioquia. Eles pegam um homem, um pastor, um líder, e manda para lá. E lá o que esse homem faz? Ele começa a lançar fundamentos. Não é só evangelizar. Não é só falar que Jesus te ama. Não é se contentar. Não, amados, eu confesso e eu repito isso quantas vezes for necessário aos irmãos. Não é que isto é pouco. Nós temos que falar do evangelho. Existe a conversão, existe a aceitação, o arrependimento, mas não para aí. Quando a igreja fica sabendo o que eles fazem, precisamos mandar um mestre. Precisamos mandar alguém lá para ensinar esse povo, porque senão a fé deles vai naufragar. Olha o que diz o versículo 22. E chegou a fama daquelas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, percebe isso? Viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia, e sucedeu que
que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram, percebe o termo? Ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé começa a olhar aquele mover e fala assim, gente, é maior do que eu esperava. Já sei o que eu vou fazer. Vai atrás de Saulo, pega Saulo e fala assim, Saulo, vem me ajudar. Nós precisamos ensinar esse povo. Nós precisamos começar a falar para eles, ensinar a palavra. Eles já estão apaixonados por Cristo. Eles já estão naquela graça, se entregando, naquele amor fantástico do início da carreira. Paulo, nós precisamos agora lançar fundamento. Nós precisamos ensinar esse povo. Se nós não ensinarmos eles, isso aqui tudo vai acabar. E a Bíblia diz que por um ano inteiro, eles ficaram lado a lado dessa igreja, estruturando ela, ensinando o povo. Dali, da própria igreja, surgiu o pastor que passou a liderar e depois eles foram embora. Foram embora. Porque uma das coisas, amados, que nós falamos sobre o estudo do pastorado é que o pastor, ele tem que ser, amados, gerado a aceitação por dentro da igreja. Nós não podemos aceitar essas trocas que existem de pastor. Fica 3 anos, 5 anos numa igreja e troca. O pastor, ele precisa ter uma relação, por isso que eles não ficaram como pastor dessa igreja. Assim como Paulo lançou fundamentos, ele não era o pastor da igreja de Corinto. Não é, nem de Éfeso. Ali foi gerado um pastor, e esse pastor nunca saiu da sua igreja. Ele saiu para ir, amados, daqui para a glória. Mas não fica trocando de igreja. Nem eles assumiram, bom, chegaram de fora, falaram, agora eu sou o pastor aqui, vou assumir, vou ensinar vocês, e agora vocês são minha igreja. Não existe isso. Eles ficaram um ano ensinando. Isto é o que o mestre faz. Ensina. Lança os fundamentos. A igreja está estruturada, está forte, está andando, está caminhando, os ministérios estão aparecendo, a igreja está se fortalecendo. Olha, o nosso papel aqui acabou. Ensinou, estruturou, fortaleceu a igreja, edificou ela e partiram. É isso que ele diz, na primeira igreja gentílica. A primeira igreja, amados, de homens que não eram judeus, que se converteram a Cristo. E é interessante que é nesta igreja que o povo de Deus, os filhos frutos da cruz, começaram a ser chamados de cristãos, pequenos Cristo. As pessoas começaram a perceber que esse evangelho não estava restrito só a Jerusalém, mas que podia alcançar outras nações. E o poder do Senhor podia se manifestar fora de Israel. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, e reforçar aqui aos irmãos uma das principais funções, se não a principal função, desse ministério, que é ensinar, trazer fundamentos à igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 19, olha só o que Paulo está falando a esses irmãos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo precisa ser formado. O papel do mestre é formar Cristo na igreja. Quando Cristo estiver formado na igreja, então seremos cristãos, pequenos cristos. E o que ele fez em Antioquia? O que ele está dizendo aqui. Ele ficou por um ano ensinando. Paulo e Barnabé, ensinando. Dia a dia, todo dia, mas durante um ano sem cessar, até a igreja começar a ter a semelhança de Cristo. Até os irmãos começaram a se parecer com Cristo. Quando isso acontece, então fala assim, agora vocês vão caminhar com as suas próprias pernas. E assim se sucede. Amém? Amados, vamos voltar lá em Mateus, rapidamente, capítulo 4. Mateus capítulo 4, no versículo 19, Jesus mostra que o foco dele era transformar os discípulos em pescadores de homens. Homens que estavam prontos a
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O objetivo do Mestre, amados, o objetivo do Senhor é nos ensinar como nos parecer com Ele. O Mestre, aquele que tem a responsabilidade de formar o Senhor Jesus em nós, gerar Cristo em nós, conhecendo a verdade e sendo liberta por ela, para deixar a vida, o mundo que nós tínhamos, isto não pode ocorrer sem o conhecimento da palavra. Porque sem raiz, amados, profunda, qualquer sol, qualquer aflição, qualquer vento nos arranca. Esta árvore que foi arrancada, ela não caiu antes, porque ela nunca passou por um vento como este. Ah, não, mas justifica, né? Ninguém pode, amados, nós vemos muitas vezes as pessoas encontrando justificativa para a queda dos irmãos. Aonde a única justificativa é a falta de conhecimento. Ah, mas também depois do que ele passou pela igreja, né? Depois do que o pastor fez com ele, depois do que a igreja fez com ele, né? Ninguém pode suportar isso. Ok, saiu da igreja. Mas por que abandonou Deus? Não tem comunhão com Deus, amados. Não tem. Não tem raiz. Qualquer coisa aflige, qualquer coisa magoa. Né, uma vez eu falei isso aos irmãos, né? Eu tive a oportunidade de falar isso a um irmão. E estava chateado. Fazia 3 semanas que não aparecia na igreja. E aí eu fui visitar. Já conhecia a peça, né? Já imaginava. Fui visitá-lo. Está acontecendo? Estou chateado. Estou chateado com o quê? Com a igreja. Por quê? Rapaz, eu estou há 3 semanas sem ir na igreja, ninguém me ligou, ninguém veio me visitar. Eu falei, obrigado por me chamar de ninguém, né? Aí ele riu, ele falou, não estou falando de você. Eu falei, não, na verdade eu não vim aqui para falar para você, tá vendo, eu te visitei. Eu não vim para fazer isso. Eu já imaginava que você ia falar isso. Eu conheço você. Eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece a lei da semeadura? Claro. Tá, então só vou te fazer uma pergunta. Quantas visitas você fez até hoje? Será que você não está colhendo o que você plantou? Ou você foi uma pessoa que cuidou das almas, que lutou por todo mundo, que se dispôs, e quando você precisou, a igreja deu as costas para você? Isso é possível acontecer. Isso pode até acontecer. Mas por que você está chorando? Por que você está reclamando? Você nunca visitou ninguém. Você nunca foi na casa de ninguém. E quando ia só quando tinha festa, para comer. Mas quando alguém estava passando por dificuldade, quando alguém ficou sem aparecer na igreja, você não visitou ninguém. Então o cristão ele fica se perdendo em mágoas, em ressentimento, em coisas tão pequenas, porque não tem conhecimento, amados. Porque ainda é menino, está no leite. A raiz é muito curta, é muito dependente. Eu trabalho com isso, amados, eu faço plantio. E por 3 anos, 4 anos, você tem que estar ali. Você tem que estar adubando, você tem que estar coroando, você tem que estar em cima, você tem que estar controlando pragas, você tem que achar o caminho, o rastro das formigas e pôr o veneno ali, porque as formigas vão lá e comem as folhas e isso prejudica. Você tem que estar cercando, se o gado entra, você tem que estar ali protegendo. Depois de 4 anos você não faz mais nada. Nada. Ela se desenvolve. Ela vai buscar água, ela busca nutriente, ela combate a formiga, ela faz tudo. Uma copa começa a tocar na outra, fazendo sombra, não nasce mato embaixo, então não tem risco de pegar fogo. Ela se defende, ela sabe como agir, ela usa os seus recursos, ela vai aprendendo, eu não preciso mais ir lá. E aí ela começa a dar fruto. Ainda é menino. Paulo fala, olha, eu queria falar de outras coisas com vocês, mas não dá. A gente ainda tem que ficar falando aqui do beabá. Pecar é errado, mentir é coisa feia. Não pode falar isso. Temos que crer em Deus. Amados, nós temos que crescer. E este é o papel do mestre. Ensinar. Eu quero, para encerrar, pedir aos irmãos para abrir em 1 Coríntios. Capítulo 3.
já que mencionei, deixa eu registrar os irmãos aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. O que ele diz aí? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Será, amados, que é por isso que essa igreja, se você falar no capítulo 5, dessa primeira carta que ele escreve aos irmãos de Coríntios, essa igreja ainda era muito imatura diante do pecado. Existiam meninos que estavam tendo relação com as mulheres dos seus pais. Crianças, jovens, adolescentes. Amados, isso estava virando uma coisa comum dentro da igreja. Está lá no capítulo 5 dessa carta. Como é que pode uma igreja permitir isso? Todo mundo sabe e ninguém faz nada. Mostra o quê? Uma imaturidade na igreja. Nessa igreja, sabe o que a gente encontra? A Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia, já ia lá, deixa eu pegar meu pãozinho aqui, já comia, antes de começar o culto. Os outros olhavam o vinho, começavam a se embriagar. Olha isso. É a igreja de Coríntios. Será que essa imaturidade não tem a ver com isso que ele está falando? É claro que tem tudo a ver, amados. Erros bobos, amados, pequenos, falhas tão ridículas aos nossos olhos. Mas ela fazia isso, essa igreja. Olha a maturidade de Esmirna. Olha a maturidade de Éfeso, de Pérgamo. Igrejas que quando receberam homens que diziam ser apóstolos, você é apóstolo? Pode entrar. Você é apóstolo? Então tá bom. Começou a fazer prova deles, colocaram eles no campo e espanaram e fugiram. Foram colocados para fora da igreja. Falou assim, aqui não, aqui temos que ter compromisso com a verdade. Pode ir embora, pode falar mal da gente, mas aqui não fica. Laranja podre aqui não vai ficar. Uma igreja madura. Por isso que o Senhor olha para Esmirna e rasga elogios àquela igreja. Era uma igreja madura. Diferente de Coríntios, que é uma igreja que ainda estava no leite. É por isso que acontecia o que aconteceu aqui no capítulo 5. É por isso que eles faziam o que eles faziam com a ceia. É por isso que existia uma baderna ali, entre as mulheres e os homens, conversando no meio do culto, perguntando e atrapalhando o culto. Você só vê isso em Coríntios. E é no mesmo lugar onde Paulo fala o quê? Gente, vocês são muito imaturos ainda. Vocês ainda não conheceram a verdade. Vocês ainda não permitiram com que a palavra entrasse de verdade para transformar a vida de vocês e mudar, e vocês cresçam. É uma mudinha que você ainda tem que ficar ali cuidando, olhando. É por isso que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, olha, vós já deveria ser mestres pelo tempo, mas ainda eu tenho que ensinar os primeiros fundamentos. Eu ainda tenho que falar de beabá. Eu ainda tenho que falar de coisinhas bobas. Não põe o dedo na tomada. É isso. É isso que Paulo está falando a Coríntios. Eu tenho que falar para vocês que não pode pôr o dedo na tomada. Eu tenho que falar para vocês parar de brincar na hora da comida. Eu tenho que falar para vocês que na hora de tomar banho tem que tomar banho. O adulto não é assim. Ele chega e ele sabe que ele tem que tomar banho. Ele acorda cedo porque ele sabe que ele tem que trabalhar. Se você deixar a criança, ela não acorda. Ela dorme, ela não vai para a escola. Ela não come, ela fica o dia inteiro brincando, não está nem aí se ela vai desmaiar, se ela vai passar mal, se vai ter dor. Não está nem aí. O adulto não. Ele pode fazer o que for, ele para e vai comer. Ele acorda e vai trabalhar. Ele para e vai tomar banho. Por quê? Porque ele é adulto. Ele cresceu, ele amadureceu. Amados, a falta de conhecimento desse amadurecimento forma aí muitos cristãos que não cresceram. E a Jéssica é testemunha disso. Às vezes a gente vai falar com alguns casais, com algumas pessoas, parece os nossos filhos. Mas ele falou isso. Mas foi você que começou. Mas ele disse isso. Mas foi você que começou. A gente fica olhando assim, parece o Daniel e a Rebeca. E é marmanjo, amados. É o que Paulo está falando aqui. Está no leite ainda. Está brigando por causa disso. Está brigando porque fez isso. Está brigando porque me empurrou. Ele que me empurrou primeiro. Mas aí ele me empurrou também. Aí fez, sabe? É isso. E isto é indicador. Isso é uma evidência de falta de conhecimento. E se falta conhecimento por duas razões. Uma,
porque é duro e não deixa, a água está sendo lançada sobre a terra, a semente está sendo lançada, a palavra está sendo trazida, mas não deixa o Senhor entrar pela porta. Esse deve ser o motivo. E o segundo motivo é que talvez não está tendo mestre, não está tendo ensinamento, não está aprendendo a palavra, não está crescendo. Mas se você está recebendo a palavra, mas não está crescendo, é porque você não está aplicando. Só isto. Ou o ensinamento não está chegando, porque existem dois tipos de alunos na mesma sala de aula. Se eu estiver errado, me corrija, Ana. 2. Um que escuta, aprende e responde na prova. E o outro que fala assim, ela nunca falou disso. Essa matéria aqui, né, Elaine? A professora, ela é louca. Olha que absurdo. Às vezes chega umas conversas dessa lá em casa lá. Pai, que é isso aqui, ó? A professora nunca falou disso. Então tá bom. Nunca, certeza que nunca falou disso. Então tá bom. É aquele que escuta e aplica. E aquele que não, o ensinamento não chegou para ele. Não chegou. Não deu ouvidos. O mestre é aqueles que têm a responsabilidade de formar Cristo em nós. E o Senhor levanta homens para fazer isso, amados. Se nós desejamos e queremos, o Senhor levanta pastores comprometidos com isso, com o ensino, mas nós temos que aproveitar. E a igreja, sem este ensinamento, sem esse fundamento, sem o conhecimento, ela vai continuar sendo aprisionada. É a verdade que liberta. É a verdade que faz o homem não ser destruído, como Oséias 4:6 declara. É a verdade, é o conhecimento da verdade, amados, que transforma as nossas vidas. Por isso que esse ministério é tão importante. Amém?